avisaste? Aqui estou. E por uma segunda e terceira vez, a mesma coisa aconteceu. Recordemos, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E aqui tem algo muito interessante para levarmos para a nossa vida de fé e para a nossa vida de oração, enquanto discípulos do Senhor. Não basta estarmos na sua presença em oração, é necessário que escutemos o Senhor nosso Deus. Mas Padre, como vou escutar a Deus falando comigo? Caríssimos, tenhamos o livro de Almoçando conosco no momento da nossa oração pessoal diária, porque nem sempre a palavra de Deus é simples de se compreender, e algumas vezes vamos abandonar e desistir de rezar deste modo porque não compreendemos a palavra, sem ter alguém que nos ajude, como Eli instruiu a Samuel. Então devemos de ter ao menos o livro de um bom santo, e não precisamos lê-lo inteiramente, mas recordar que a oração é: eu falo com o Senhor e o Senhor também quer falar comigo, como fez com Samuel. E assim, por terceira vez foi diante de Eli, e o que disse o profeta? O que ele disse a Samuel? Disse: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E assim foi na quarta vez. Samuel voltou a deitar-se, e veio a voz do Senhor, pôs-se junto dele, ao seu lado. Poderíamos dizer que sentado ao lado de Samuel. E ali ao lado de Samuel, mais uma vez, chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Aqui devemos de compreender a última frase que às vezes nos passa despercebido. Samuel cresceu. Cresceu porque fisicamente não, isso é próprio do desenvolvimento humano, e nós sabemos que Samuel ainda era um jovem, mas crescia em sabedoria e graça, como vamos ver também nos evangelhos da infância e juventude de Jesus. Assim cresceu Samuel porque não deixava, e esta última frase se refere a Samuel e não a Deus. Samuel não deixava nenhuma palavra de Deus cair por terra. Quer dizer que Samuel praticava tudo aquilo que o Senhor lhe instruía. E aqui está já desde o Antigo Testamento que o Evangelho vai dizer a cada um de nós nesta noite o que é ser discípulo do Senhor. É recordarmos todas as palavras que o Senhor dirigiu e dirige a nós. É voltarmos aos tempos da graça do Senhor, manifestados tantas vezes em nossa vida, na Santa Missa, em um curso, em uma pregação, em algum momento de oração pessoal, e nós recordarmos tudo aquilo que o Senhor nos disse, e não deixarmos suas palavras caírem por terra, mas sim colocarmos em prática com a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor nos deu, devemos de levar sempre, devemos de aplicar sempre, sem desistir. Recordemos do rei Saul. O que aconteceu? Começou muito bem diante de Deus, mas ao não querer mais escutar e realizar a vontade de Deus, a queda de Saul foi muito grande. Perdeu seu reino, morreu ao fio da espada, pediu que o assassinassem para que não fosse grande o seu tormento. E isto deve de ser uma recordação para nós. Nós devemos de permanecer fiéis à palavra do Senhor e não deixar em vão nenhuma das suas palavras. Padre, é difícil, sim, mas nós devemos de fazer o caminho e recordarmos que para isso é necessário a vida de oração e é necessário a escuta de Deus, não somente eu falar, porque muitas vezes nos aplicamos na oração a eu falo, mas não digo como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aqui estou, Senhor, fala-me, diga-me o que queres de mim, o que devo de fazer, o como eu posso te amar ainda mais, porque eu sei que não sei te amar como devo. Recordemos de Samuel, recordemos o que é justamente este discipulado, e que nenhuma palavra do Senhor deve de se perder em nós. E assim é a resposta do Salmo que nós escutamos: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Com prazer, não com tristeza. E compreenderemos porque temos o prazer.
Vou recordar, como sempre, o exemplo dos santos, mas nós devemos de dizer: com prazer faço a vossa vontade. E nós, nos tempos em que vivemos ainda, devemos de recordar a última parte do salmo de hoje: boas novas de vossa justiça anunciem numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Não devemos de buscar a boa nova da justiça do Senhor, da santidade do Senhor. É um incômodo para muitos que não estão na luz de Deus, e algumas vezes até para nós, porque quanto mais a luz de Deus se aproxima de nós, mais ilumina as nossas trevas e mostra quem nós verdadeiramente somos. Mas o Evangelho nos dá hoje uma esperança. Não devemos de nos calar, ainda mais em tempos difíceis que estamos vivendo, na perseguição à fé. Devemos de anunciar a santidade que Deus deixou para a sua igreja e chamar todos para viverem a mesma fé e buscarmos aplicar essa fé na nossa vida. Não somente falar, declarar, estudar, conhecer e aplicar em nossa vida, não deixar a palavra de Deus ser em vão, como termina a primeira leitura. E o Evangelho nos mostra justamente os primeiros